Ao saber que minha futura sogra acreditava em adivinhações, eu fiz um cartão com meu número de telefone e o coloquei na bolsa dela. E quando ela marcou uma consulta, eu me disfarcei de vidente para conferir tudo. Mas quando peguei na mão da minha sogra, fiquei paralisada ao ouvir suas palavras. Eu preciso que ela assine estes documentos. Eu sou a Alessandra, e hoje eu quero contar a história do dia em que a conversa de uma vidente falsa mudou tudo na minha vida. Parece engraçado quando eu falo assim, eu sei. Só que quando eu vivi aquilo, não teve nada de engraçado. Hoje eu consigo até rir de alguns detalhes porque eu estou em outro lugar por dentro. Mas naquela época, eu parecia presa num labirinto que eu não tinha desenhado, só andava dentro. Naquele tempo, eu estava noiva do Jonas e ainda chamava a Dona Madalena de futura sogra. É curioso, porque hoje eu nem sei se eu ainda consigo usar essa palavra para ela sem sentir um peso no meio do peito. Eu trabalhava em uma loja de utilidades, ficava o dia inteiro em pé atendendo gente, e ele dizia que eu devia agradecer por ter um emprego, que não exigia tanto da minha cabeça. Falava desse jeito, como se estivesse me protegendo de algo que eu não era capaz de enfrentar. Hoje eu enxergo que aquilo já era uma forma de me diminuir, só que embrulhada num papel de presente chamado preocupação. Na loja, eu ficava muito perto de objetos que quase ninguém conhecia pelo nome. Um dia, apareceu um fornecedor com umas peças esquisitas, pequenas, de metal envelhecido, cada uma com um micro vidro no centro. Ele explicou que aquilo se chamava lamparina de bolso, um tipo de mini luminária antiga que usava um fiapo de algodão e um pouco de óleo. Era feia para vender em prateleira, não chamava a atenção de cliente nenhum. Mas quando eu peguei uma daquelas lamparinas na mão, eu senti um carinho estranho. Parecia um segredo de outra época. O dono da loja decidiu devolver quase todas, porque não tinham saída. Eu pedi para ficar com uma, paguei barato, levei comigo. Eu prendi a lamparina de bolso no meu chaveiro, com um pedacinho de cordão. Dali em diante, aquela lamparina me acompanhou em tudo. Hoje eu percebo que, desde o começo, eu estava agarrada assim a um símbolo de luz que cabia na palma da mão enquanto eu mesma vivia num cenário escuro sem perceber. Eu conheci o Jonas quando ainda morava com a minha mãe, num bairro simples. Ele era aquele tipo de homem que sabe entrar em qualquer ambiente, parecendo que já fazia parte dele. Sabia conversar com todo mundo, cumprimentava os vizinhos pelo nome, puxava assunto com a moça da padaria. No começo, eu achava aquilo encantador. Ele parecia seguro, decidido, experiente. Dizia que gostava de mulher, de caráter e pé no chão. E eu me sentia escolhida quando ele falava isso. Com o tempo, ele começou a me levar para a casa da mãe dele, a Dona Madalena. Era uma casa bem organizada, cheirosa, sempre com alguma coisa assando no forno. A primeira vez que eu entrei lá, ela me recebeu com um sorriso controlado, desses que param antes de chegar nos olhos. Me chamou de querida, elogiou minha blusa simples, disse que o Jonas falava muito bem de mim. Enquanto falava, ela olhava tudo em mim como quem examina uma peça que acabou de sair da fábrica, procurando defeito de fabricação. Eu sentei à mesa. Ela serviu café, bolo, pão. Jonas puxou assuntos sobre casamento, sobre planos de morar perto dela, sobre como a família dele era unida. Ele dizia que a mãe sempre foi o porto seguro, que a irmã, a Bianca, era seu braço direito em tudo. Bianca chegou um pouco depois, com um perfume forte e um sorriso pronto. Ela me abraçou, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, mas eu percebi que, enquanto me abraçava, ela me media dos pés à cabeça como quem faz uma conta rápida. Ainda naquele primeiro dia, começaram as pequenas fissuras que naquela época eu fingia que não via. Em determinado momento, o Jonas comentou que eu trabalhava em loja, e a Bianca soltou que, pelo menos, assim eu já estava acostumada a ficar em pé o dia inteiro para servir os outros. Ela falou rindo como se fosse brincadeira. A dona Madalena completou, dizendo que isso seria útil para uma futura esposa, porque casamento exigia uma mulher sempre disponível. Eu sorri sem graça. Mexi na lamparina de bolso que estava pendurada no meu chaveiro, tentando me distrair daquele incômodo. Hoje eu sei que micro-humilhação também tem cheiro. Naquele dia, para mim, tinha cheiro de café fresco misturado com um leve aroma de algo queimando no forno, como se alguma coisa estivesse passando do ponto sem que ninguém se preocupasse em tirar de lá.
O tempo passou e os encontros na casa da dona Madalena se tornaram frequentes. Sempre que eu chegava, ela estava arrumada, com a mesa posta, e fazia comentários como se estivesse apenas preocupada. Dizia que eu comia pouco para o tanto que trabalhava, perguntava se eu estava me alimentando bem ou se estava economizando demais. Às vezes, perguntava se a minha mãe não sentia ciúme por eu passar tanto tempo com a família do Jonas. Eu respondia tentando agradar, dizendo que estava tudo bem, que eu ficava feliz de ser bem recebida. O Jonas adorava reforçar que a mãe sabia das coisas, que tinha uma intuição quase sobrenatural. Ele contava histórias de situações em que ela teria previsto brigas, dificuldades, até doenças de gente conhecida. Comentava isso com um orgulho que me deixava meio de fora, como se eu estivesse diante de uma sabedoria que não me pertencia. Hoje eu entendo que desde o começo ele precisava que eu acreditasse que ela ocupava um lugar acima de qualquer questionamento. Eu, nessa época, estava totalmente empenhada em agradar. Eu queria ser a nora ideal, a noiva compreensiva, a mulher que não cria problema. Eu ajudava a arrumar a mesa, recolhia os pratos, secava a louça. A dona Madalena dizia que eu era prestativa, mas sempre encontrava uma forma de apontar algum detalhe. Comentava que eu colocava os pratos em um lugar diferente do que ela gostava. Observava que eu enxaguava pouco a espuma do detergente. Dizia que na casa dela as coisas tinham um jeito específico, porque ela prezava pela harmonia. Bianca, por sua vez, aproveitava qualquer oportunidade para contar como a ex-namorada do Jonas era organizada, independente, um espetáculo de mulher, nas palavras dela. Dizia que Jonas tinha sofrido, que tinha sido difícil curar as feridas. Eu ouvia aquilo em silêncio, com um sorriso colado no rosto, tentando não demonstrar o desconforto. Hoje eu vejo que aquele tipo de comparação não era inocente. Era um lembrete constante de que, para eles, eu estava sempre em fase de teste. Numa dessas tardes de domingo, na casa da dona Madalena, aconteceu uma cena que hoje eu enxergo como um marco. Estávamos os quatro sentados na sala. Eu, Jonas, Madalena e Bianca. A televisão estava ligada num programa qualquer, só fazendo barulho de fundo. Jonas começou a falar de casamento de novo. Disse que já estava na hora de a gente avançar, que não dava para viver de noivado para sempre. Eu senti o peito aquecer de expectativa. Ele falou de economia, de dividir contas, de plano de morar num lugar que facilitasse a vida de todo mundo. A certa altura, ele comentou que a ideia ideal seria morarmos perto da mãe dele, talvez até no mesmo terreno. A Bianca reforçou que seria perfeito, que assim a mãe poderia ajudar com tudo, inclusive se algum dia viessem netos. A dona Madalena disse que não queria se meter, mas deixou escapar que ficaria feliz de ter o filho por perto, porque homem sozinho se perde fácil. Não falou diretamente que não confiava em mim. Ela colocou a responsabilidade do suposto perigo no mundo, não nela. Hoje eu enxergo isso com clareza. Naquela época, eu só sentia um aperto estranho e mudava de assunto. Foi numa dessas tardes também que eu descobri o detalhe que me levaria a montar toda a encenação da vidente. Estávamos na cozinha, eu e Bianca, lavando a louça. A dona Madalena falava com alguém no telefone na sala, com a porta quase fechada. A voz dela vinha meio abafada, mas eu ouvi quando ela mencionou uma vidente famosa de outro bairro. Disse que estava pensando em marcar uma consulta porque andava preocupada com certos presságios. Bianca revirou os olhos e cochichou que a mãe tinha essas manias, que gostava de confirmar com as cartas, aquilo que já tinha decidido. Na hora, eu só pensei que era uma curiosidade a mais sobre a futura sogra. Hoje eu percebo como aquela informação se tornou uma peça fundamental do quebra-cabeça. A lamparina de bolso continuava comigo todos os dias. Eu a sentia batendo contra as chaves quando colocava o chaveiro no bolso do avental da loja. Às vezes, quando algum cliente reclamava de algo injustamente, eu apertava a lamparina na mão escondida e imaginava que um dia aquela luz minúscula ainda ia me mostrar alguma saída. Era um pensamento quase infantil, mas me confortava. Hoje eu entendo que naquele tempo eu me agarrava a qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda tinha algo só meu. Com o noivado avançando, comecei a passar mais tempo na casa da dona Madalena. Jonas dizia que era importante eu me acostumar com a rotina da família, porque, segundo ele, casamento não era só entre duas pessoas, era entre dois mundos.
Ele repetia essa frase como se fosse uma grande sabedoria, e eu aceitava, com medo de discordar e parecer ingrata. Às vezes, eu queria apenas passar um dia inteiro em casa com a minha mãe, vendo televisão ou cuidando de pequenas coisas, mas ele sempre dava um jeito de encaixar a família dele nos nossos planos. Em algumas noites de sábado, por exemplo, eu imaginava que iríamos ficar em casa, quietos, mas ele sugeria irmos jantar na casa da mãe, porque ela já tinha preparado algo especial. Quando eu comentava que estava cansada, ele falava que eu era muito fechada, que ele só estava tentando manter a união familiar. Dizia isso num tom que me deixava com a sensação de ser egoísta. Hoje eu reconheço esse padrão como uma forma de virar qualquer tentativa de limite em defeito meu. As micro-humilhações continuavam, quase sempre envoltas em frases que soavam cuidadosas. Quando eu levava algum doce feito pela minha mãe, a dona Madalena provava, sorria e dizia que estava gostoso, mas que era um pouco doce demais, ou um pouco seco, ou um pouco simples. Ela sempre encontrava um porém. Dizia que minha mãe tinha mãos boas para cozinhar, mas que talvez não tivesse tido oportunidade de aprender pratos mais elaborados. Eu sentia um incômodo subindo, como se algo arranhasse por dentro do pescoço. Hoje eu enxergo isso como um começo de rejeição, mas naquela época eu só engolia tudo calada tentando manter a paz. A Bianca, por outro lado, gostava de comentar sobre organização financeira. Dizia que mulher que não sabia lidar com dinheiro era um perigo para o futuro do casal. Em uma das conversas, ela me perguntou quantos reais eu recebia na loja e quanto eu conseguia guardar no mês. Eu respondi, um pouco envergonhada. Ela fez uma expressão de cálculo e comentou que, se Jonas não tomasse a frente da parte financeira, eu poderia acabar desperdiçando oportunidades. Eu ri sem graça e disse que não era tão descontrolada. Ela respondeu que não estava me chamando de descontrolada, apenas de ingênua com dinheiro. Hoje eu percebo que esses rótulos se encaixavam um no outro como peças de um plano para me tirar qualquer sensação de competência. Foi nesse cenário que aconteceu o episódio do cartão que até hoje eu considero um divisor de águas na minha história. Um dia, eu cheguei à casa da dona Madalena mais cedo. Jonas ainda estava no trabalho. Ela me recebeu com o mesmo sorriso ensaiado de sempre e pediu ajuda para organizar uns papéis. Disse que, com o casamento se aproximando, tinha algumas coisas que preferia deixar em ordem, porque não gostava de pendências. Eu sentei com ela à mesa, e ela trouxe uma pilha de envelopes, pastas, comprovantes antigos. O cheiro de papel guardado com naftalina tomou conta do ambiente. Enquanto eu separava contas de luz de um lado, contas de água de outro, ela comentou, como quem não quer nada, que às vezes recorria a videntes não por desespero, mas por precaução. Falou que o mundo estava cada vez mais perigoso, que as pessoas mudavam de uma hora para outra. Disse que preferia se cercar de avisos. Comentou que estava pensando em marcar uma consulta com uma senhora que lhe indicaram, porque andava pressentindo mudanças. Eu fingi que só achava curioso, mas por dentro uma antena acendeu. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, sentei na cozinha com minha mãe. Contei por alto que a dona Madalena acreditava em adivinhações. Minha mãe ouviu em silêncio, mexendo a colher no café com calma, e comentou que cada pessoa se agarra no que consegue para tentar controlar o futuro. Depois que ela foi dormir, eu fiquei na mesa encarando a minha lamparina de bolso em cima do pano de prato. Aquele pequeno objeto de metal, com o vidro arranhado, parecia me olhar de volta. Eu não sei explicar exatamente como, mas uma ideia começou a ganhar forma dentro de mim. Hoje eu entendo que foi ali que a minha versão mais investigadora nasceu. No dia seguinte, na loja, eu usei um dos intervalos para escrever um cartão. Peguei um pedaço de papel mais grosso, daqueles usados para recado importante, e escrevi o nome de uma vidente inventada. Coloquei um nome que soasse místico, mas não exagerado. Debaixo, escrevi o meu número de telefone no verso, por extenso, com cuidado para ninguém confundir. Eu decorei um texto mental. Imaginei como seria o anúncio de uma suposta consultora espiritual que atendia com descrição. Eu passei o resto do dia com aquele cartão no bolso do avental, sentindo a lamparina de bolso bater nele a cada movimento, como se o pequeno metal aprovasse o plano. À noite, Jonas avisou que iríamos mais uma vez à casa da mãe dele, porque ela tinha feito uma sopa especial. Eu não discuti. Peguei o cartão, prendi a lamparina ao chaveiro e fui. Chegando lá,
Encontrei a dona Madalena na cozinha, de costas, mexendo uma panela fumegante. O cheiro era bom, mas eu mal registrei. Eu a cumprimentei, ajudei com algumas coisas e esperei o momento certo. Quando ela saiu da cozinha e deixou a bolsa sobre uma cadeira, eu me aproximei com o coração apertado de expectativa. Fingi que tinha derrubado uma colher no chão, me abaixei e, enquanto me levantava, escorreguei discretamente o cartão para dentro do bolso da bolsa dela. Hoje eu olho para essa cena e vejo uma mistura de coragem e desespero. Eu me lembro do toque da lamparina de bolso fria na minha perna, dentro do bolso da calça, como se ela estivesse ali, testemunhando tudo. 2 dias depois, no fim da tarde, o meu telefone tocou. O número era desconhecido. Eu atendi com um alô hesitante. Do outro lado da linha, ouvi a voz da dona Madalena, só que ela não sabia que era eu. Que eu tinha um olhar perdido de menina. Palavras exatas, e que isso podia atrapalhar decisões sérias. Enquanto ela falava, eu sentia uma espécie de calor pesado subir da boca do estômago até a garganta, como se eu tivesse engolido algo grande demais para passar. Hoje eu sei que naquele momento, uma parte de mim descolou da cena e começou a observar tudo de fora. Era como se eu estivesse sentada em 2 lugares ao mesmo tempo. De um lado, a falsa vidente. Do outro, a verdadeira Alessandra, ouvindo como era descrita quando achavam que ela não estava ouvindo. Eu perguntei, mantendo o papel de conselheira espiritual, se ela já tinha conversado abertamente com essa pessoa. Ela respondeu que não, que algumas coisas não se falam, se resolvem. Disse que, se deixasse tudo na conversa, correria o risco de ser vista como controladora, e que esse era um rótulo que ela não aceitava. Segundo ela, mãe de homem precisava agir com inteligência. Essas foram as palavras dela. Inteligência, não controle. Ela explicou que os documentos serviriam para proteger o Jonas de escolhas precipitadas. Contou que pretendia pedir a minha assinatura em um dia de pressa, talvez me dizendo que eram papéis de rotina relacionados ao casamento, coisas burocráticas e inevitáveis. Comentou que eu era distraída, de novo um rótulo colocado como constatação, então provavelmente não leria tudo com atenção. Ela falou isso com uma calma que me deu mais medo do que qualquer grito. Enquanto isso, eu mexia levemente no bolso da bolsa, sentindo a lamparina de bolso entre os dedos. O metal estava quente, ou talvez fosse só a minha mão fervendo por dentro. Hoje eu entendo que meu corpo reagia antes da minha mente conseguir formular qualquer plano. Eu continuei a consulta, fazendo perguntas genéricas, deixando que ela falasse. Quanto mais ela falava, mais clara ficava a imagem que ela tinha de mim. Alguém que estava entrando numa história que não era bem-vinda, uma peça tolerada temporariamente, desde que se comportasse da maneira certa. Ela disse que se a assinatura saísse como ela esperava, o caminho do casamento poderia seguir mais leve. Caso contrário, insinuou que talvez fosse melhor repensar o compromisso do Jonas comigo. Em certo momento, ela me perguntou, como vidente, se eu percebia algum risco de traição na relação do filho com essa mulher. A forma como perguntou dava a entender que, para ela, eu já era uma espécie de problema em potencial. Eu respondi, ainda na personagem, que via desequilíbrios de confiança, mas que nada era irreversível se todos estivessem com o coração disposto a ouvir. Eu disse isso mais para ganhar tempo do que por qualquer crença real naquele discurso. Quando a consulta terminou, ela se levantou satisfeita, como se tivesse confirmado um plano bem bolado. Pagou pelo atendimento, agradeceu e ainda me recomendou discrição. Disse que se tudo ocorresse como ela imaginava, voltaria para outras sessões. Eu acompanhei até a porta, observando o jeito como ela arrumava a pasta com os documentos debaixo do braço, com um cuidado quase carinhoso. Hoje eu penso que naquele instante ela carregava não só papéis, mas a certeza de que poderia mover pessoas como peças de um jogo. Ela só não sabia que uma das peças tinha acordado. Quando a porta se fechou, eu desabei na cadeira. Não foi um desabamento dramático, com choro convulsivo. Foi mais como se alguém tivesse desligado a energia do meu corpo. Eu fiquei sentada ali, em silêncio, sentindo o peso de cada palavra que tinha ouvido. O barulho da rua entrava pela janela, misturado ao chiado distante de algum rádio ligado em outra casa. Por alguns instantes, eu tive dificuldade real de juntar pensamentos. Parecia que uma parte de mim tinha sido arrancada, e o espaço vazio ainda não sabia o que fazer. Peguei a lamparina de bolso na bolsa e coloquei em cima da mesa, bem no centro do lençol escuro.
A pequena peça de metal parecia deslocada naquele cenário improvisado de consulta espiritual. Ao mesmo tempo, era a única coisa naquela sala que realmente me pertencia. Eu apoiei os dedos sobre ela, e pela primeira vez em muito tempo, tive uma vontade quase física de proteger alguma coisa minha. Hoje eu vejo que a lamparina de bolso virou, naquele dia, mais do que um objeto estranho. Ela se tornou o símbolo da luz que eu decidiria acender dentro de mim, bem devagar, sem alarde. Nos dias seguintes, eu voltei à rotina, mas já não era a mesma. Toda vez que Jonas falava em casamento, em data, em festa simples, em reunião de família, eu ouvia um eco da voz da mãe dele dizendo que precisava que eu assinasse os documentos. Eu passei a reparar com mais atenção nas conversas aparentemente inocentes. Quando Bianca falava de organização financeira, eu observava o jeito como ela olhava para o irmão, como se estivessem sempre num acordo silencioso. Numa noite, estávamos na sala da Dona Madalena e Jonas mencionou, de leve, que seria bom resolver logo algumas burocracias de casamento. Que eu tinha um olhar perdido de menina, palavras exatas, e que isso podia atrapalhar decisões sérias. Enquanto ela falava, eu senti uma espécie de calor pesado subir da boca do estômago até a garganta, como se eu tivesse engolido algo grande demais para passar. Hoje eu sei que naquele momento, uma parte de mim descolou da cena e começou a observar tudo de fora. Era como se eu estivesse sentada em dois lugares ao mesmo tempo. De um lado, a falsa vidente, do outro, a verdadeira Alessandra, ouvindo como era descrita quando achavam que ela não estava ouvindo. Eu perguntei, mantendo o papel de conselheira espiritual, se ela já tinha conversado abertamente com essa pessoa. Ela respondeu que não, que algumas coisas não se falam, se resolvem. Disse que se deixasse tudo na conversa, correria o risco de ser vista como controladora, e que esse era um rótulo que ela não aceitava. Segundo ela, mãe de homem precisava agir com inteligência. Essas foram as palavras dela. Inteligência, não controle. Ela explicou que os documentos serviriam para proteger o Jonas de escolhas precipitadas. Contou que pretendia pedir a minha assinatura em um dia de pressa, talvez me dizendo que eram papéis de rotina relacionados ao casamento, coisas burocráticas e inevitáveis. Comentou que eu era distraída, de novo um rótulo colocado como constatação, então provavelmente não leria tudo com atenção. Ela falou isso com uma calma que me deu mais medo do que qualquer grito. Enquanto isso, eu mexia levemente no bolso da bolsa, sentindo a lamparina de bolso entre os dedos. O metal estava quente, ou talvez fosse só a minha mão fervendo por dentro. Hoje eu entendo que meu corpo reagia antes da minha mente conseguir formular qualquer plano. Eu continuei a consulta, fazendo perguntas genéricas, deixando que ela falasse. Quanto mais ela falava, mais clara ficava já a imagem que ela tinha de mim. Alguém que estava entrando numa história que não era bem-vinda. Uma peça tolerada temporariamente, desde que se comportasse da maneira certa. Ela disse que se a assinatura saísse como ela esperava, o caminho do casamento poderia seguir mais leve. Caso contrário, insinuou que talvez fosse melhor repensar o compromisso do Jonas comigo. Em certo momento, ela me perguntou, como vidente, se eu percebia algum risco de traição na relação do filho com essa mulher. A forma como perguntou dava-se a entender que, para ela, eu já era uma espécie de problema em potencial. Eu respondi, ainda na personagem, que via desequilíbrios de confiança, mas que nada era irreversível se todos estivessem com o coração disposto a ouvir. Eu disse isso mais para ganhar tempo do que por qualquer crença real naquele discurso. Quando a consulta terminou, ela se levantou satisfeita, como se tivesse confirmado um plano bem bolado. Pagou pelo atendimento, agradeceu e ainda me recomendou discrição. Disse que, se tudo ocorresse como ela imaginava, voltaria para outras sessões. Eu acompanhei até a porta, observando o jeito como ela arrumava a pasta com os documentos debaixo do braço, com um cuidado quase carinhoso. Hoje eu penso que naquele instante ela carregava não só papéis, mas a certeza de que poderia mover pessoas como peças de um jogo. Ela só não sabia que uma das peças tinha acordado. Quando a porta se fechou, eu desabei na cadeira. Não foi um desabamento dramático, com choro convulsivo. Foi mais como se alguém tivesse desligado a energia do meu corpo. Eu fiquei sentada ali, em silêncio, sentindo o peso de cada palavra que tinha ouvido. O barulho da rua entrava pela janela, misturado ao chiado distante de algum rádio ligado em outra casa.
Por alguns instantes, eu tive dificuldade real de juntar pensamentos. Parecia que uma parte de mim tinha sido arrancada e o espaço vazio ainda não sabia o que fazer. Peguei a lamparina de bolso na bolsa e coloquei em cima da mesa, bem no centro do lençol escuro. A pequena peça de metal parecia deslocada naquele cenário improvisado de consulta espiritual. Ao mesmo tempo, era a única coisa naquela sala que realmente me pertencia. Eu apoiei os dedos sobre ela, e pela primeira vez em muito tempo, tive uma vontade quase física de proteger alguma coisa minha. Hoje eu vejo que a lamparina de bolso virou, naquele dia, mais do que um objeto estranho. Ela se tornou o símbolo da luz que eu decidiria acender dentro de mim, bem devagar, sem alarde. Nos dias seguintes, eu voltei à rotina, mas já não era a mesma. Toda vez que Jonas falava em casamento, em data, em festa simples, em reunião de família, eu ouvia um eco da voz da mãe dele dizendo que precisava que eu assinasse os documentos. Eu passei a reparar com mais atenção nas conversas aparentemente inocentes. Quando Bianca falava de organização financeira, eu observava o jeito como ela olhava para o irmão, como se estivessem sempre num acordo silencioso. Numa noite, estávamos na sala da Dona Madalena, e Jonas mencionou de leve que seria bom resolver logo algumas burocracias de casamento. Falou que a mãe conhecia bem esses trâmites, que poderia nos guiar para não ficarmos perdidos em papéis. Eu prestei atenção em cada expressão. Madalena ficou séria por um segundo, depois sorriu e disse que no tempo certo colocaria tudo em ordem e que eu não precisava me preocupar com detalhes. Bianca comentou que às vezes preocupação demais atrapalhava, que o melhor era confiar em quem já tinha experiência. Eu não respondi nada, apenas levantei para buscar água na cozinha. Enquanto enchia o copo, senti a lamparina de bolso pesar no bolso da calça. A presença daquele objeto me lembrava, o tempo inteiro, da diferença entre confiar e se entregar de olhos fechados. Hoje eu sei que, a partir dali, eu deixei de ser apenas uma participante passiva da história. Eu comecei a ser uma investigadora silenciosa da própria vida. Eu decidi que não iria confrontar a Dona Madalena diretamente sobre a consulta. Eu sabia que, se fizesse isso, ela teria mil maneiras de distorcer a situação, de me pintar como desequilibrada, obsessiva, ingrata. Então, eu optei por uma estratégia diferente: observar, escutar e, principalmente, proteger o pouco que eu tinha. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi separar uma parte do meu salário todo mês e guardar na casa da minha mãe, num lugar que só nós duas sabíamos. Até então, eu entregava quase tudo para um fundo de futuro casamento, que Jonas dizia administrar melhor. Quando eu disse a ele que precisava guardar parte do dinheiro para umas despesas pessoais, ele estranhou, perguntou se eu não confiava nele. Eu respondi que confiava, mas que queria ter uma reserva minha também. Ele fez um comentário sobre como certas influências deixavam a mulher arredia. Eu não discuti, apenas continuei. Ao mesmo tempo, eu comecei a anotar mentalmente pequenas contradições. Por exemplo, Jonas dizia que odiava jogos de manipulação, mas se divertia contando histórias de como a mãe tinha driblado certos parentes para preservar o que era da família. Falava isso rindo, como se fosse um talento admirável. Eu passei a notar também que Bianca sempre chegava em momentos específicos, como quando conversávamos sobre dinheiro, documentação, contratos de aluguel. Ela surgia com café e comentários estratégicos. Um dia, a Dona Madalena me chamou para conversar na cozinha, enquanto Jonas arrumava algo no quintal. Ela colocou uma xícara de chá na minha frente e disse que estava muito feliz com o casamento, mas que achava importante termos tudo bem explicado, para evitar mal-entendidos no futuro. Falou de um jeito suave, como sempre. Comentou que, como a casa onde o Jonas moraria comigo já era da família antes de eu chegar, seria natural que algumas coisas ficassem apenas no nome dele. Disse que isso não mudaria o amor, apenas colocaria cada coisa no seu lugar. Ela terminou a fala perguntando se eu concordava que amor e patrimônio eram coisas diferentes. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de erva doce do chá subindo, e respondi que concordava que eram coisas diferentes, sim, mas que ambos precisavam ser tratados com respeito. Eu disse que queria entender melhor tudo o que eu fosse assinar, que não tinha problema nenhum em conversar, mas que não me sentia confortável em lidar com papéis sem ler. Naquele instante, eu senti a atmosfera da cozinha ficar mais pesada.
Ela manteve o sorriso, mas os olhos mudaram de expressão. Disse que não esperava esse tipo de resistência vinda de mim, que sempre me viu como alguém maleável. Essa foi a palavra que ela usou. Maleável. E completou dizendo que, às vezes, excesso de questionamento destruía relações. Eu ouvi calada, mexendo na lamparina de bolso no meu bolso, como se ela fosse um lembrete de quem eu queria ser dali em diante. Depois daquela conversa, eu tive certeza de que os tais documentos apareceriam em algum momento, provavelmente embalados em urgência e carinho falso. E não demorou muito. Numa tarde de sábado, eu estava na casa da Dona Madalena ajudando a arrumar algumas coisas, enquanto Jonas resolvia algo na rua. Bianca estava lá também, limpando armários. Em determinado momento, Madalena surgiu com uma pasta nas mãos. Era a mesma pasta transparente que eu tinha visto na consulta de vidente. Ela colocou a pasta em cima da mesa, suspirou como quem carrega uma responsabilidade e disse que precisava resolver logo um detalhe burocrático do casamento, porque alguns prazos já estavam correndo. Ela tirou alguns papéis da pasta e os espalhou sobre a mesa. Eu reconheci, em parte, a disposição das folhas, embora não tivesse visto o conteúdo naquele dia da consulta. Ela apontou para os campos em branco e disse que eram documentos comuns, que garantiam que cada um entraria no casamento com aquilo que já tinha, sem misturar demais. Repetiu que era apenas organização. Enquanto ela falava, Bianca se aproximou com uma caneta na mão, dizendo que, se eu quisesse, ela poderia me explicar, porque já tinha experiência com esse tipo de coisa. Eu peguei os papéis, respirei devagar e pedi um tempo para ler com calma. Elas se entreolharam. A expressão das duas mudou por alguns segundos, antes de voltarem ao semblante treinado de tranquilidade. Eu comecei a ler, linha por linha. O texto era cheio de termos que pareciam inocentes, mas que, basicamente, me colocavam num lugar em que eu teria quase nenhuma participação em qualquer bem que surgisse durante o casamento, mesmo aqueles construídos em conjunto. Em alguns trechos, eu percebia que, se eu assinasse, ficaria numa posição semelhante à de alguém que apenas vivia num espaço emprestado. Aquilo feria algo dentro de mim que eu nem sabia que existia com tanta força. Hoje eu vejo que minha raiva verdadeira começou ali, não com grito, mas com um silêncio tão firme que parecia cimentar o chão debaixo dos meus pés. Eu devolvi os papéis para a mesa, mantive a voz calma e disse que não ia assinar nada naquele dia. Expliquei que precisava pensar, conversar com a minha mãe, entender melhor. Bianca soltou um comentário de que, às vezes, pedir opinião de terceiros atrapalhava, porque gente de fora não entendia a dinâmica do casal. Disse isso fingindo preocupação. A Dona Madalena, por sua vez, afirmou que confiava no meu bom senso e que esperava que eu não transformasse um gesto de cuidado em motivo de conflito. Eu apenas repeti que não assinaria nada sem ter certeza daquilo. Nesse momento, Jonas chegou, sem saber de nada. Elas se apressaram em guardar os papéis. Disseram a ele que estávamos apenas organizando umas coisas, nada demais. Eu observei, em silêncio, o jogo de olhares entre eles. Hoje eu sei que aquele dia marcou o fim da minha ingenuidade. Nas semanas seguintes, eu percebi uma mudança sutil no comportamento de Jonas. Ele começou a fazer comentários sobre como algumas mulheres deixavam parentes interferir demais na relação. Dizia que casamento era entre duas pessoas, mas curiosamente, não incluía a própria família nesse pacote de parentes que interferem. Começou também a repetir que eu estava mais distante, mais fria. Quando eu tentava conversar sobre o que eu sentia, ele desviava o assunto ou dizia que eu estava criando tempestade por causa de uma simples papelada. Eu não mencionei a consulta com a vidente, em nenhum momento. Aquilo ficou guardado comigo como um filme secreto. Eu sabia que, se contasse, todo o foco iria se voltar para o fato de eu ter me disfarçado, de eu ter enganado. Eles usariam isso para deslegitimar tudo o que eu tinha ouvido. Então, eu mantive a estratégia: falar menos, observar mais e agir apenas quando necessário. Nessa fase, a casa da minha mãe virou um refúgio silencioso. Eu chegava do trabalho, jantava com ela e ficávamos um pouco na cozinha. Às vezes, eu tirava a lamparina de bolso do chaveiro e deixava em cima da mesa, só para olhar. Minha mãe estranhou um dia e perguntou por que eu encarava tanto aquele objeto. Eu disse que gostava da ideia de uma luz pequena, que funcionava mesmo longe da tomada. Ela riu,
achou poético e seguiu a vida sem fazer muitas perguntas. Hoje eu agradeço por ela não ter forçado explicações que eu ainda não estava pronta para dar. A relação com Bianca também mudou. Antes, ela me ligava com frequência para bater papo. Depois que eu recusei assinar os documentos naquele dia, as ligações ficaram mais espaçadas e as conversas mais frias. Quando nos encontrávamos, ela fazia questão de contar histórias de casais que se separaram porque a mulher complicou demais as coisas simples. Dava exemplos de pessoas que, na visão dela, estragaram relações por desconfiar demais. Eu entendia o recado, mas fingia não entender. A dona Madalena, por sua vez, começou a usar um tom mais piedoso comigo. Dizia frases como: "Eu só quero o melhor para vocês", e "eu rezo para que você não se deixe levar por gente que não entende a nossa realidade". Ela falava isso com uma calma calculada, como se estivesse ocupando esse lugar de vítima antecipada, aquela que faz de tudo e não é reconhecida. Hoje eu reconheço essa postura como uma forma de distorcer os fatos para se blindar de qualquer questionamento. Na época, eu apenas me sentia cansada, como se estivesse carregando um saco de areia pendurado por dentro dos ombros. A decisão de romper não veio de um dia para o outro. Foi um processo lento, feito de muitos pequenos incômodos se acumulando até não caberem mais dentro de mim. Eu lembro de uma noite, em especial, na casa da dona Madalena, que virou uma espécie de ponto final interno, mesmo que por fora ainda levasse um tempo para eu agir. Estávamos os quatro na sala. Jonas mexia no celular. Bianca comentava sobre um casal conhecido que tinha terminado. Dona Madalena, no meio da conversa, disse que achava triste quando uma mulher não sabia o lugar dela. Que quando uma pessoa começava a questionar demais, mostrava que não confiava em quem estava ao lado. Ela usou o exemplo de alguém que se recusou a assinar um acordo simples e perdeu o parceiro. Falou isso olhando diretamente para a televisão, mas a frase caiu no meu colo. Naquele momento, algo dentro de mim ficou muito quieto. Não era mais o silêncio de quem engole uma situação. Era o silêncio de quem coloca uma pedra num lugar, marca e decide que daquele ponto em diante, nada vai ser visto do mesmo jeito. Eu senti uma clareza estranha, como se uma porta tivesse sido aberta para uma varanda que sempre esteve ali, mas cujas cortinas mantinham fechadas. Naquela noite, quando cheguei na casa da minha mãe, sentei à mesa da cozinha e tirei a lamparina de bolso do chaveiro. Ela estava arranhada com algumas marcas do tempo. Eu decidi que aquele objeto ia ser o meu lembrete físico de que eu não seria conduzida como uma marionete. Eu limpei a lamparina com cuidado, coloquei sobre um pano de prato dobrado e deixei ali, em cima da geladeira, num lugar só meu. Não contei para ninguém o que aquilo significava. Hoje eu percebo que foi uma espécie de ritual íntimo, uma forma silenciosa de dizer para mim mesma: daqui em diante, sou eu quem acende a luz. Depois disso, comecei a planejar minha saída. De novo, sem gritos, sem cenas. Eu sabia que, se explodisse, eles usariam o meu descontrole como prova de que estavam certos sobre mim. Então, eu preferi o caminho da calma. Continuei vendo Jonas, mas passei a marcar limitações. Quando ele sugeria ir novamente à casa da mãe, eu avaliava se queria ou não. Se eu dizia que não, ele estranhava, reclamava, mas eu mantinha minha resposta. Eu comecei a dizer não em pequenas coisas, testando a minha própria firmeza. Paralelamente, eu reforçava a minha reserva financeira escondida. Também conversei com a minha mãe sobre a possibilidade de, se necessário, voltarmos a morar só nós duas por um tempo. Ela percebeu que havia algo mais sério por trás daqueles preparativos, mas respeitou o meu limite de fala. Disse apenas que não me deixaria desamparada. O fim oficial do noivado aconteceu numa conversa aparentemente tranquila, sentados num banco de praça, num fim de tarde. Jonas falou que sentia que eu tinha mudado, que eu já não era a mesma mulher que dizia amém para tudo. Essa expressão foi dele. Comentou que estava se sentindo inseguro, que casamento exigia confiança. Eu perguntei se confiança para ele significava assinar qualquer papel sem questionar. Ele desviou o olhar, ficou irritado, disse que eu estava ouvindo conselhos de gente que queria nos separar. Eu respirei fundo e contei apenas uma parte da verdade. Disse que eu sabia que existiam documentos preparados para me deixar numa posição vulnerável e que aquilo não era um gesto de amor,
Falei que eu já tinha visto a pasta, que sabia do teor geral da coisa e que não estava disposta a construir uma vida com alguém que permitia que a mãe me enquadrasse desse jeito. Eu não mencionei a consulta, nem a cena da vidente. Não dei a eles essa arma. Jonas, então, ficou num silêncio pesado. Depois, começou a dizer que eu estava exagerando, que eu tinha entendido tudo errado, que a mãe só queria proteger o que era dela. Em nenhum momento ele assumiu que poderia ter me defendido, que poderia ter se colocado ao meu lado. Ele apenas repetiu que se eu quisesse mesmo ficar com ele, precisaria entender a importância daqueles limites patrimoniais. Eu ouvi tudo, e a sensação que tive foi a de estar assistindo a alguém se revelar por inteiro. Não havia espaço para mim ali, não de forma inteira. Eu disse, com calma, que não seguiria com aquele casamento. Ele perguntou se eu tinha certeza, se eu queria jogar tudo fora por causa de papel. Eu respondi que não era por causa de papel. Era por causa da forma como ele concordava em me colocar na posição de alguém sempre sob suspeita, sempre em teste. Ele não gostou. Disse que eu estava sendo radical, que eu ia me arrepender. No fim, se levantou do banco e foi embora sem olhar para trás. Hoje, quando eu lembro dessa cena, eu não vejo heroísmo em mim. Eu vejo apenas uma mulher cansada que finalmente entendeu que continuar ali custaria caro demais. Depois do término, veio uma fase de silêncio e maledicência. Bianca mandou uma mensagem dizendo que sentia muito, mas que sabia que, no fundo, eu não estava pronta para a responsabilidade daquele casamento. Dona Madalena telefonou uma vez para a casa da minha mãe, e quando eu atendi, ela adotou um tom magoado, quase choroso. Disse que tinha me recebido como filha, que não entendia por que eu estava abandonando o filho dela assim. Em nenhum momento mencionou os documentos. Falou como se tudo fosse fruto de algum capricho meu. Eu ouvi, sem entrar em detalhes. Disse apenas que não via futuro numa relação em que eu precisava provar o tempo todo que não era ameaça. Ela então respondeu que algumas mulheres nascem para ser apoio, outras nascem para ser problema. E que no fim, cada homem escolhia o que queria para si. Eu agradeci por tudo que tinha vivido ali. Desejei que ficassem bem e encerrei a ligação. Quando desliguei, o silêncio da cozinha da minha mãe pareceu, pela primeira vez, acolhedor e não vazio. Durante algum tempo, eu ainda via a lamparina de bolso em cima da geladeira e sentia uma mistura de alívio e tristeza. Eu sabia que tinha perdido um projeto de vida, mas tinha ganhado de volta algo que não tem nome fácil: o direito de me ver como protagonista da minha própria história. Hoje eu vejo que essa troca foi a melhor negociação que eu já fiz, mesmo sem contrato assinado. Um dia, numa ida ao centro da cidade, eu encontrei, por acaso, a Bianca. Ela estava apressada, com uma sacola na mão. Me viu, fez questão de parar, comentar que o Jonas estava seguindo em frente, que a vida não esperava ninguém. Falou que ele tinha conhecido outra pessoa, bem mais alinhada com os valores da família. As palavras foram escolhidas como lanças delicadas. Eu ouvi com calma. Ela então comentou que a mãe ainda guardava um certo ressentimento, porque tinha sido pega de surpresa pela minha decisão. Quando ela mencionou a mãe, algo me veio à mente. Eu perguntei, num tom neutro, se a lamparina de bolso que eu tinha deixado na casa da Dona Madalena ainda estava lá. Em uma das últimas visitas, antes de tudo, eu havia esquecido a lamparina sobre o aparador da sala. Só percebi depois, e com tanta coisa acontecendo, ela tinha ficado lá. Bianca fez uma expressão de dúvida, depois lembrou. Disse que a mãe tinha achado aquele objeto curioso, que não entendia direito para que servia, mas que o mantinha guardado numa gaveta junto com outras coisas. Naquele momento, eu senti um incômodo diferente. Não era só pelo objeto em si, embora eu tivesse apego. Era pelo símbolo, aquele pequeno pedaço de metal que tinha sido meu companheiro em tantas idas e vindas, agora estava esquecido numa gaveta da casa de alguém que tentou me apagar como pessoa. Eu soube, ali, que precisava recuperar não só a lamparina, mas tudo o que ela representava. E isso não significava fazer escândalo. Algumas semanas depois, eu inventei uma desculpa simples e liguei para a Dona Madalena. Disse que precisava passar naquela região para resolver um assunto e que gostaria de pegar um objeto pequeno que tinha esquecido na casa dela. Ela demorou um pouco para responder, mas concordou. Marcamos um horário em que, segundo ela, apenas ela estaria em casa. No dia combinado, eu fui.
Quando toquei a campainha, senti o cheiro familiar do corredor, aquele misto de comida e produto de limpeza que eu já conhecia tão bem. Ela abriu a porta com uma expressão contida. Me deixou entrar, ofereceu água, fez comentários protocolares sobre o clima. O ambiente estava arrumado como sempre, mas eu notei que algumas coisas tinham mudado de lugar. Fotos na estante, por exemplo. Em nenhuma delas eu aparecia mais. Eu expliquei que tinha ido buscar a lamparina de bolso. Descrevi o objeto. Lembrei que o tinha deixado sobre o aparador. Ela franziu a testa, como quem tenta puxar da memória. Depois, foi até uma gaveta na sala, mexeu um pouco e tirou a lamparina de lá. Quando colocou o objeto na minha mão, fez um comentário. Que achava estranho eu me apegar tanto a um treco velho sem valor. Disse isso com um sorriso leve, mas o desprezo veio no tom. Completou dizendo que, às vezes, a gente só se livra de verdade de certas fases quando se desfaz desse tipo de lembrança. Eu fechei a mão em torno da lamparina, sentindo o metal frio, e respondi que algumas coisas sem valor para uns eram fundamentais para outros. Falei que, para mim, aquilo representava algo importante e que eu fazia questão de levar comigo. Ela levantou os ombros, como quem diz que não entende, mas não discute. Nós nos despedimos com uma educação distante. Não houve pedidos de desculpa de nenhuma das partes, nem revelações tardias. Ela continuou acreditando, até onde eu sei, que fez apenas o que achava certo para proteger o filho. Eu continuei sabendo que aquilo foi mais do que cuidado. Foi controle travestido de zelo. E hoje, eu não preciso mais que ninguém confirme essa leitura para mim. Voltei para a casa da minha mãe com a lamparina de bolso na bolsa. Quando cheguei, coloquei o objeto sobre a mesa da cozinha, no mesmo lugar de antes. O sol da tarde entrava pela janela, batendo em cheio no pequeno vidro arranhado. Por um instante, uma minúscula faixa de luz se projetou no tampo da mesa, como se a lamparina, mesmo apagada, refletisse alguma coisa. Eu sentei, apoiei os cotovelos e fiquei ali, olhando para aquele ponto brilhante. Eu não pensei em vingança em termos grandiosos. Não desejei que o Jonas perdesse tudo, nem que a dona Madalena sofresse castigos cinematográficos. O que eu senti foi algo muito mais simples e concreto. A consciência de que, ao recuperar aquela lamparina, eu também tinha recuperado o direito de definir meus próprios limites, sem precisar da validação de quem sempre me viu como uma peça ajustável. Hoje, quando eu conto essa história, eu sei que muita gente pode achar extrema a atitude de me disfarçar de vidente. Eu entendo. Se eu a tivesse ouvido de outra pessoa, talvez também estranhasse. Mas naquele momento, foi a única forma que eu encontrei de enxergar o que estava sendo combinado às minhas costas. Não estou aqui dizendo que foi certo ou errado. Eu estou dizendo que foi o que me salvou de entrar num casamento em que eu já estava, desde o início, colocada no lugar de ameaça e não de parceira. A lamparina de bolso continua comigo. Agora, ela não fica mais pendurada no chaveiro. Eu a deixo em cima da cômoda do meu quarto, num ponto em que a luz da manhã bate. Às vezes, antes de sair para o trabalho, eu passo a mão por ela, não como quem pede proteção mística, mas como quem relembra uma decisão difícil tomada no passado. Essa pequena peça de metal, que quase ninguém reconhece à primeira vista, se tornou o meu lembrete diário de que, por menor que pareça, a luz que eu acendo dentro de mim vale mais do que qualquer assinatura feita para agradar os outros. E se você chegou até aqui me ouvindo, talvez entenda o que eu quero dizer quando afirmo que, hoje, eu prefiro 1000 vezes caminhar com uma lamparina desconhecida na mão do que viver confortável sob um lustre enorme que outras pessoas controlam o interruptor. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.